Existem algumas coisas, alguns demônios, chamados demônios geracionais ou demônios familiares, que ele perturbam as famílias para que as pessoas não prosperem. E aquela família vive num ciclo de escassez, vive num ciclo de dificuldade, vive num ciclo que não consegue sair. Por quê? Porque existe um sistema que foi criado dentro da família, existe um sistema com vários sofismas, com várias cadeias, e isso impede a pessoa de crescer em Cristo Jesus. Então, é difícil às vezes você compreender, por exemplo, por que você tem muito ciclo de aborto na família, ciclo de diabetes, com diabetes na família, muita gente com dificuldades de aprendizado. Tudo isso são chamados ciclos familiares que podem ser maldições hereditárias, ou também podem ser demônios familiares. O que são demônios familiares, Thiago? Demônios familiares são aqueles demônios que vivem em ciclos de cadeia, eles se alimentam disso dentro de uma geração, eles passam para outra geração. Uma das causas que Abraão não quis que o seu filho casasse com uma mulher cananeia é para que não contaminasse a sua raiz, ou seja, a próxima geração se contaminasse com os deuses familiares daquela terra. Então os deuses familiares, eles se perpetuam na geração. Esses deuses, esses demônios familiares, eles passam de pai para filho, e você pode olhar para sua família e você pode perceber como esses demônios familiares eles vivem e se alimentam do ciclo da família. Um exemplo claro é, por exemplo, o avô teve diabetes, o pai teve diabetes e a pessoa tem diabetes, ou então a avó se separou, a mãe se separou e aí o filho se separou, porque ele se alimenta desse ciclo familiar. Então os demônios familiares, quando Abraão ele entende isso, ele pede o seu servo para o quê? Buscar uma mulher para Isaac que seja da família dele. Por quê? Mesma família, mesma identidade, mesmos pensamentos. Então, por isso que existe o jugo desigual. Quando a Bíblia vai dizer que não entreis em jugo desigual, é justamente isso. Quando você se casa com alguém que não é crente e você começa a se firmar na palavra, e aquela pessoa vem com costumes ou espíritos familiares que atuam na família dessa pessoa, quando você se junta a essa pessoa, você vai ter um problema na hora de você se aprofundar, por exemplo, na adoração, na palavra, e você se aprofundar no conhecimento de Deus. Por quê? Os espíritos familiares que atuam na geração da família daquela pessoa, ela vai visitar sua casa, ela vai tentar tirar o direcionamento daquilo que o Senhor colocou sobre a vida de vocês. Você pode perceber, olha para si, olha para sua família, vê quais são os fatores que têm perpetuado nos seus avós, nos seus pais e agora em você. Faz uma análise, identifica os padrões, os sinais. Então a gente fala, meu pai pecou, mas eu não vou carregar a culpa do pecado do pai. Você não vai carregar a culpa, mas você vai carregar a consequência. Você é da genética dele, você recebeu a genética dele, então você não vai receber a culpa, mas você vai receber a sentença. Você entende isso? Você não recebe a culpa, você recebe a sentença. Por você ser filho, você ter a mesma genética, você recebe na genética, no DNA, a iniquidade que o seu pai viveu. Se o seu pai, por exemplo, não cuidou do corpo e teve diabetes, a tendência é que você tenha diabetes, porque isso vai passar na genética.
Meu avô teve problema de coração, meu pai tem problema de coração e eu tenho problema de coração. Quem herdou isso? Quem herdou o problema de coração? Quais foram as causas disso? Foi má alimentação? Foi brechas que o diabo aproveitou e entrou nessas pessoas e aí aconteceu esse tipo de coisa? Então, quando você analisa isso, quando você observa isso, você vai ver que existem ciclos familiares. Cada família tem um ciclo, e se você entender isso muito bem, você vai entender e quebrar quais são os ciclos que perpetuam a sua família. Por quê? Por causa da iniquidade geracional. O que é a iniquidade? Iniquidade, a palavra é avon em hebraico. Você já viu essa palavra? Avon? Já, né? Então é um termo que significa dobrar, distorcer, desfigurar e desalinhar. Então o inimigo ele vai justamente tentar isso, ele vai tentar distorcer quem você é, filho de Deus, a natureza de Deus criada em Cristo Jesus. Então a tentativa do inimigo é essa, distorcer quem você nasceu para ser, distorcer quem você nasceu para viver. Então, enquanto o pecado fala de errar, o alvo e a transgressão vai falar de ultrapassar limite. Ou seja, você está ultrapassando o limite. E a iniquidade se refere a tendências anterior, ou estado de deformação do coração que gera comportamentos repetitivos. Ou seja, você repete o comportamento, a sua família repete o comportamento. Então, seu avô é católico, você é católico, só que você não segue nada, mas você adora comprar bonequinhos para os seus filhos. Por que será, hein? Porque você se acostumou com isso. Por exemplo, eu não compro bonequinhos para meus filhos, porque eu cresci num lar evangélico, e no lar evangélico a gente não comprava bonequinho, a gente brincava de outras coisas. Você percebe como a sutileza daquilo que carregamos pela nossa família, isso vai se perpetuar na nossa casa? Você faz arroz com água quente ou com água fria? É um ciclo cultural. Água quente ou água fria? Fala para mim, você faz arroz com água quente ou com água fria? Então, os ciclos familiares, eles vão se perpetuar. Os ciclos familiares, eles acontecem justamente dessa forma, se perpetuando na família. Então, pode perceber, olha para a sua vida, por exemplo. Olha para trás, olha para os seus pais, olha para os seus avós e vê se não existe um padrão. Analisa bem direitinho comigo, vê se não existe um padrão que tem se perpetuado no seu ciclo familiar, ou vê se existe um padrão que tem se perpetuado no ciclo familiar da sua esposa, e você tem que lutar contra isso para poder quebrar esse ciclo que tem herdado, a tua esposa tem herdado dos pais dela. Então a iniquidade é justamente isso. A iniquidade, principalmente a iniquidade geracional, quando estamos falando aqui, ela não é algo que se perpetua na pessoa, mas é algo que ela carrega através da sua ancestralidade. Então, iniquidade é um padrão, não é um ato que você faz. Então, uma pessoa pode pecar sem necessariamente viver iniquidade. Porque pecar, todo mundo peca. A verdade é essa. Aquele que diz que não tem pecado não é de Deus, porque todos pecam. Mas nós temos advogados em Cristo Jesus. João vai falar, filhinhos, não pequeis. Mas, se pecou, você tem um advogado para com o Pai. Cristo Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. Então, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de iniquidade estabelecida através da família. E aí você fala assim, mas Cristo não levou toda a maldição do madeiro? É o que mais as pessoas perguntam. Cristo não levou toda a maldição, ele levou toda a maldição. Mas o ato do pecado dos seus pais, dos seus avós, eles se perpetuam através da cultura familiar.
através do DNA que foi gerado dos seus pais para você. Então, exemplos, vamos lá, exemplos na família que acontecem muito, mentira recorrente. Você vai ver isso na Bíblia, você vai ver Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó já nasceu rotulado como trapaceiro. Ciclo familiar, ciclo de família, traições familiares. Você vai ver na sua família traição constante, é um traindo o outro, um traindo o outro. Vícios, repetições, idolatrias. Isso, tudo isso transforma em iniquidade e vai se perpetuando por gerações. Então, Êxodo vai dizer que a iniquidade dos pais afeta os filhos. Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a quarta geração. Ou seja, algo que se perpetua. Salmo 51, 5, Davi vai dizendo que iniquidade fui formado. A palavra em hebraico ali é avon. E se você, o histórico, os teólogos dizem que Davi ele era bastardo, por isso Davi não sentava à mesa, por isso Davi estava pastoreando. Por quê? Porque ele era um filho bastardo de Jessé. E Isaías 53, 5, você conhece que a palavra vai dizer que o Messias levou sobre si todas as nossas iniquidades. Mas você precisa tomar posse, você precisa viver em uma identidade de Cristo, você precisa aprender a lidar com os padrões que a sua família repetiu e que você tem repetido. Você precisa aprender a quebrar os padrões para que você possa viver a plenitude em Cristo Jesus. Quando você quebra o padrão, você vive a plenitude de Deus. Quando você quebra o padrão, você não tem mais dificuldade, por exemplo, de adorar o Senhor, de ir para a igreja, de dar os seus dízimos, de buscar o Senhor na sua plenitude. Então, como eu falei, você vai ver ciclos na Bíblia. Existe, lá na Bíblia tem sim, transmissão de iniquidade geracional. Você vai ver isso com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, transmissão de 2 gerações. Depois você vai ver na vida de Davi. E Davi, os padrões do pecado sexual. Então você vai ver isso. Davi, Amon, Absalão. E depois você vai ver aonde? Em Salomão. E por causa do pecado sexual, Salomão submeteu a Israel à idolatria. E por isso Deus dividiu Israel, e puniu Salomão por causa da sua idolatria. Mas Tiago, como esse tipo de coisa passa? Eu vou falar para você. A iniquidade geracional ela é passada primeiro pela via comportamental. Você vê os seus pais xingando? E você fala palavrão? Seus pais falam palavrão e você fala palavrão? Os seus pais, a sua mãe, por exemplo, ela não respeita o seu pai. E agora você casou com uma mulher que ela não respeita você? Padrões. Então, o comportamento, palavras pesadas dentro de casa, E uma das palavras que a gente ouve muito é: aqui sempre foi assim. Aqui sempre foi assim, a minha família sempre foi desse jeito. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou colocando um padrão aqui é assim, a minha família sempre foi desse jeito. Ou seja, não existe mudança de mente. Você rotula as pessoas porque na sua família sempre foi dessa forma. Então o que acontece é justamente isso. A iniquidade ela é passada pela cultura familiar. Eu tive, por exemplo, uma família que era crente. Meu avô, minha avó me levava na igreja, mas, por exemplo, eu vejo outras famílias que não é crente, que fazem coisas que automaticamente eu já acho estranho. Por quê? Porque o ciclo familiar dela acha aquele tipo de comportamento normal. Acha aquele tipo de comportamento normal falar palavrão. A minha mãe falava palavrão, então eu vou falar palavrão. Ou a minha mãe fumava e aí o filho fuma. A minha mãe bebia, então o filho bebe. Ou seja, comportamentos repetitivos.
E isso gera legalidade no mundo espiritual. E o inimigo, ele se alimenta disso, porque quando você fica preso nesse ciclo, você não tem a sua identidade em Cristo formada. Você não tem a sua identidade em Cristo gerada. Você vive num ciclo, como quem fala muito disso é Napoleão Hill. Napoleão Hill, na entrevista com o diabo, ele pergunta ao diabo como o diabo prende as pessoas. E o diabo vai falar: eu prendo elas no ciclo vicioso. Ou seja, o diabo, ele coloca um ciclo vicioso na vida do indivíduo, onde ele não consegue dar o seu melhor. Você compreende isso? Você já viu esses padrões na sua família? Padrões comportamentais, falar palavrão, falar que aqui sempre foi desse jeito, aqui sempre foi dessa forma. Via emocional, pessoas muito nervosas, pessoas muito transtornadas, e os filhos olham para os pais e vê esse ciclo de desespero, de transtorno emocional, e eles repetem isso ao longo da sua vida. Uma vez eu fui orar para uma pessoa, fui orar para uma menina, ela tinha problema na visão. Pega essa que você vai entender. Ela tinha problema na visão. Eu orei por ela uma vez e perguntei: você sentiu alguma coisa? Eu não senti nada. Orei por ela a segunda vez. Quando eu orei por ela a segunda vez, ela falou assim: comigo nunca acontece. Opa, o que é isso? Aí eu perguntei assim para ela: você é uma pessoa muito pessimista, né? Ela começou a chorar. Aí eu perguntei para ela: quem da sua família é pessimista? Sua mãe. Aí ela chorou. A minha mãe é muito pessimista. A minha mãe falava palavras pesadas sobre o meu respeito. A minha mãe dizia que eu nunca ia servir para nada. A minha mãe dizia que eu nunca ia casar. Ou seja, ela tinha um bloqueio na mente dela, porque de tanto a mãe dela falar coisas sobre ela, de tanto a mãe dela decretar situações, e os pais e a mãe são os primeiros autoridade espiritual no filho. Então, de tanto a mãe dizer que ela não prestava, de tanto a mãe dizer que ela não ia conseguir, a mente dela se cauterizou, e aquilo ali gerou uma verdade dentro dela. Ou seja, a mãe, ela estava repetindo o mesmo ciclo de escassez da mãe. Ela repetia o mesmo ciclo de escassez da mãe. Então, eu precisava tirar essa raiz de amargura, essas palavras de maldição que foram colocadas contra a vida dela, para poder depois curar o coração dela. E é isso. Famílias perpetuam ciclos de vícios, ciclos de palavras pesadas nos filhos. E a gente não consegue entender isso. Por que uma família é tão problemática? Por que uma família é tão problemática? Porque falaram palavras de maldição, falaram que não ia conseguir. Ou existem pessoas que são dependentes emocionais das cargas do seu passado. É o que mais tem hoje. Pessoas com dependência emocional das cargas dos erros do passado. E elas não conseguem olhar para frente, não conseguem viver o novo de Deus. Por quê? Porque elas continuam se perpetuando nesse ciclo do passado. Então, existe sim uma herança negativa, espiritual, e isso vem pela iniquidade geracional, pelos pecados dos avós, dos pais. Existe também o querer da pessoa. A gente não pode negar que existe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é justamente isso: a pessoa ser capaz de se arrancar desses bloqueios, se arrancar desses problemas e viver a plenitude de Deus. Ela vai conseguir viver sim a plenitude de Deus, mas ela precisa ter dentro de si a certeza de quem ela é. Então, como identificar uma iniquidade ativa? Como eu já falei, a repetição. Então, quando você pega a repetição, você encontra ali o que está se perpetuando na família. Então, sequência de divórcio, ou então bloqueios emocionais, problemas emocionais,
Você consegue ver no padrão de rejeição, padrão de abandono, enfermidades emocionais, vícios. O pai era viciado em alguma coisa, o filho é viciado em outra coisa, e o filho do filho, neto, também tem inclinação para isso. Então tudo isso tem que ser observado. Quando você indica, você observa isso, você entende como funciona, você quebra o ciclo. E o ciclo tem que quebrar em você. Você que conhece Jesus, você que está ouvindo a live hoje, você não pode deixar isso perpetuar na sua vida. Então, quando você analisa esses ciclos emocionais que você vive, que a sua família vive, você consegue discernir isso, você entende onde é o padrão. Uma vez que você entende onde é o padrão, você racionaliza ele e agora seu foco é quebrar o padrão. Como eu quebro o padrão, Thiago? Como eu quebro o padrão dos ciclos geracionais que se perpetuaram em minha família? Então, quebrar o padrão é entender como ele funciona. Ele funciona de quem? Da minha avó? Ele funciona da minha mãe? O que ele me faz fazer? Ele me abala emocionalmente? Ele me faz ir atrás de uma droga? Ele me faz ir atrás de um cigarro? Ele me faz ir em busca, por exemplo, de sexo? Então, quando você entende o padrão e como ele age sobre você, é quando você consegue reter ele, quando você consegue quebrar ele. Então, existe sim o pecado normal, onde todo mundo pode cometer, né? A Bíblia fala sobre o pecado, fala que todo mundo pecou e debaixo da maldição, mas Cristo ele veio justamente para quebrar essa maldição. Mas a iniquidade é diferente, a iniquidade é carregada, a iniquidade é passada, a iniquidade é uma cultura familiar que se perpetuou na família e na vida das pessoas. Então tem 3 tipos de origem. A pessoa do indivíduo, né, quando ela dá legalidade para isso e cria uma raiz, um sofisma, onde o sofisma é quando aquela mentira tem cara de verdade e ela aceita isso como pura verdade. Então ela vai fazer isso de forma contínua sem saber que está errando. O sofisma é justamente isso para um indivíduo. O segundo é os pecados dos pais e os avós. O pecado dos pais e avós, ele entra como uma fortaleza na vida de um filho. Por quê? Porque o filho observa o pai. Então, por exemplo, Absalão observava o pai, o estilo do pai. Salomão observava o estilo do pai. Então, quando você observa, por exemplo, um pai que fala palavrão, um pai que fala palavras feias, e o filho vai repetir isso naturalmente. Por quê? Porque ele aprendeu isso todos os dias, vendo o pai falando palavrão, vendo o pai amaldiçoando o outro, vendo o pai batendo no outro. Então ele vai justamente tomar posse dessa identidade, achando que isso é normal. E isso é um pecado geracional, porque não foi algo dele, foi algo que ele herdou na genética e na cultura familiar dos pais. Então, por exemplo, Samuel 15, 23 vai falar da idolatria e o culto do lar. Idolatria e o culto do lar são a mesma coisa, ou seja, isso é uma rebelião, é um ciclo de iniquidade formado por famílias. Então, exemplos bíblicos que a gente pode dizer sobre isso. Manassés, por exemplo, abriu a porta da maldição para Judá. Né? Houve aquele ciclo de reis, eles brigando, quebrando os postes ídolos, só que Deus vai dizer que puniu Israel por causa de Manassés. Jeroboão, por exemplo, ele contaminou as 10 tribos inteiras. Você sabe que Israel, né, a tribo de Israel foi dividida, Benjamim e Judá, no sul, ficou com Salomão, Jeroboão ficou com as 10 tribos, no norte. Então o povo do norte vinha para o sul para adorar a Deus.
Jeroboão, com medo de perder esse povo, ele faz um templo, institui uma adoração, e essa adoração é uma adoração corrompida. Então, ele contamina as 10 tribos. O ato de um rei contaminou as 10 tribos de Israel. E Saul abriu porta para tormento espiritual. Então, você vai ver isso na Bíblia todo momento. Tem uma passagem na Bíblia, Davi ele já está reinando, e há uma escassez muito grande, uma seca muito grande em Israel. E ele pergunta para Deus, por que está essa seca? Aí Deus fala com Davi, por causa dos gibeonitas, porque Saul tentou exterminar os gibeonitas. Então Davi pergunta, como eu posso quebrar essa maldição? E Deus vai dizer para Davi dar 7 pessoas, né? Quer dizer, Davi vai a esse povo e pergunta, como eu posso restituir isso que aconteceu? E aí eles pedem 7 pessoas da casa de Saul. Então Davi dá 7 pessoas da casa de Saul, eles matam 7 pessoas da casa de Saul, e logo depois disso a chuva veio. Então, para você ver, Davi ele herdou o reino de Saul. Então Davi herdou o reino de Saul, mas ele recebeu também essa maldição. Então você compreende isso? Você que está me vendo aí, você entende isso? E você já analisou os ciclos dentro da sua casa, dentro da sua família, que tem se perpetuado? Quais são os ciclos geracionais que tem se perpetuado na sua família? Você já analisou os ciclos familiares? Então, mas Tiago, se Jesus ele veio para me libertar, se Jesus ele veio para quebrar a maldição, como é que eu quebro essa maldição na minha família? Você lembra da oração de Daniel? Daniel faz uma oração. Você lembra da oração de Neemias? Eu vou abrir para você aqui, oração Daniel 9. Daniel 9. O texto é: Daniel intercede pelo povo. Vamos ler a partir do capítulo 2. No primeiro ano do governo real de Daniel, eu, Daniel, compreendi mediante leitura atenta da Sagrada Escritura, de acordo com a palavra de Yahweh, o Senhor, Yahvé, concedida pelo profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo, mediante oração, súplicas e jejum. Olha aí, orações, súplicas e jejum. Vestido de luto, de pano de saco, coberto de cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: confessar a sua boca. Se confessares com a sua boca os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Então, ele confessou: ó Adonai, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança a favor e a misericórdia para com que todas as pessoas que te amam e temem os teus mandamentos. Nós pecamos. Ele não está falando dele, está falando da geração passada. Daniel está orando a Deus, declarando que a sua geração passada pecou. Capítulo 5, capítulo 9 de Daniel. Nós pecamos, temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e com rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis.
não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome aos nossos reis e os nossos governadores e líderes, bem como aos nossos pais antepassados e a todo o povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo. Hoje nós sentimos humilhados e envergonhados. Olha só, padrão. Ele vai dizer que vai orar, se humilhar, suplicar e jejuar. Padrão. E no final ele fala da confissão. Ou seja, ele confessa os pecados dos seus pais. Você entende isso? Não é que a culpa era dele, mas ele está entrando agora com uma intercessão, confessando os pecados dos seus pais. Daniel está orando essa oração, intercedendo pela culpa dos seus pais. Então, Neemias, vamos acompanhar comigo Neemias. Neemias, capítulo 1. Você vai ver o mesmo padrão, Neemias intercedendo a Deus pela situação do povo. Vamos ler a partir do 4, primeiro capítulo de Neemias, versículo 4. Neemias falando: e tendo ouvido este relato, sentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias. Olha, coloquei-me em jejum, oração diante de Deus. Ou seja, jejum e oração. E desabafei. O que é desabafar? É confessar. Então, mesmo padrão. Oração, jejum e confissão. Então, você vai ver Daniel 9, ele faz oração, jejum e ele confessa. E agora Neemias a mesma coisa. Oração, jejum e confesso. Então ele vai dizer, capítulo 5, e desabafei. Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ele está fazendo um clamor a Deus. Que os teus ouvidos estejam atentos aos olhos do que contemplam a palavra desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Então qual é o padrão aqui? O padrão é que ele ora, ele jejua e ele confessa. Então, como é que eu quebro o ciclo familiar, Tiago? Como é que eu quebro as iniquidades geracionais que foram herdadas dos meus pais? Você tem que reconhecer o padrão, você tem que entender, racionalizar como isso gerou dentro da sua família, e você tem que entrar com jejum, oração e confissão. Não porque a culpa é sua, mas você tem carregado esta culpa por causa dos seus antepassados. Foi isso que Daniel fez, foi isso que Neemias fez, e foi isso que Esdras fez. Se você ler o livro de Esdras, vai dizer a mesma coisa, padrão: oração, jejum e súplica e confissão. Então, se você quer quebrar o padrão que tem se repetido na sua vida, entre em oração, entre em jejum e confessa o pecado dos seus pais. Observa qual é o ciclo familiar que tem se perpetuado sobre a sua família e confessa isso para que isso seja quebrado no nome de Jesus. Deus, ele não faz